Olá, estamos aqui então com a presença ilustre aí de Diego Nunes, que é ex-lutador de UFC, tricampeão do MMA na Suécia e lutador do Rising do Japão. Também está conosco o pastor Denis Pichait e o pastor Anderson Oliveira. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Diego, tu é de Caxias, né? Sou natural de Caxias do Sul. Cresci lá na cidadezinha, né? E atualmente tu não estavas lá e retornaste. Eu tava na Tailândia, né? Tava treinando, tava lutando, tava trabalhando na Tailândia, né? Tava com a minha mulher. Foi ali que no final da minha estadia na Tailândia que eu conquistei meu tricampeonato na Suécia. E daí acabei voltando pro Brasil, né? Acabei voltando pro Brasil não, né? Eu acredito que Deus me trouxe de volta para essa obra linda e maravilhosa que vai começar ali na cidade. Amém. E eu tava vendo um podcast teu, tu comentou que começou no futebol. No futebol, como todo brasileiro, como toda criança brasileira, né? Comecei cedão no Juventude, aí joguei no Vasco, futebol de salão, no Caxias, na CBF. Eu fui até os 17 anos. Aí depois nesse meio tempo, eu já estava lutando, já estava treinando e decidi, falou mais alto, né, no meu coração, né, no meu chamado e fui pra luta, fiquei de vez. Ah, certo. E quantas artes marciais tu sabe? Olha, as principais, né? Eu já treinei karatê, kung fu, taekwondo, kickbox, muay thai, boxe, jiu-jitsu, wrestling. Tem mais alguma coisa aí? A última ele já falou em línguas aqui, né? Já são 8. É, mas as principais que a gente treina pro MMA são wrestling, jiu-jitsu ou submission, muay thai e boxe. São as principais para poder lutar MMA. Precisa saber essas para poder começar. Hoje em dia tem que saber tudo. Então, se você dominar essas... Não pode dominar só uma, não. Hoje em dia você tem que ser perito nas 4 para você ter sucesso na carreira. E, pastor, como é que vocês se conheceram? Eu tô curioso para saber. Na verdade, eu estava dando uma aula, né, no domingo de manhã, eu dou escola de sabedoria, e de repente o homem apareceu lá, mas eu não sabia, porque é muita gente ali, a gente não conhece todo mundo, né? Mas acho que umas 3 semanas depois a minha equipe entrou em contato, porque é de praxe, todo mundo que vai na igreja, a minha equipe faz uma varredura e entra em contato comigo, e eu pessoalmente mando uma mensagem, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele já estava indo há algum tempo lá na igreja. Entrei em contato com o homem, né? E a gente marcou uma conversa. Deu aquele interesse de permanecer ali conosco. E hoje ele faz parte da igreja do Evangelho Quadrangular, né? De Caxias do Sul. Uma grande bênção para nós. E o senhor curte também o MMA? Eu demais. Demais mesmo. Gosto. Eu vejo, invisto tempo vendo, porque eu acho algo impressionante, tanto porque bate como que apanha. A gente até tava conversando, é coisa né, de louco, é coisa de louco. Pra mim é coisa de louco, mas é muito bom. A gente até tava conversando, né, Anderson, sobre diferença de UFC, MMA, se é a mesma coisa, se não é, né? Não sei se tu consegue esclarecer isso pra gente. Claro, é que o UFC ele é uma liga, né? É como eu dei um exemplo pro pastor, é como se fosse Palmeiras, Corinthians, Grêmio, entendeu? É como se fosse um time grande mundialmente, o UFC. E o MMA já é o estilo de luta. Assim como o karatê, como o taekwondo, entendeu? Kickbox, boxe, é um estilo mundial de luta. E o MMA mais ou menos se tornou isso, uma liga esportiva, entendeu? A nível mundial. É como se todos nós trabalhássemos dentro do MMA, para o MMA, entendeu? Independente de estarmos dentro da empresa UFC, Bellator, Rising, né? Nesses eventos. São eventos, né? Como se fossem times de futebol. E o Mixed Martial Arts é, digamos assim, é o grande trabalho que a gente faz, né? Podemos chamar assim de trabalho, né? Show de bola. E ali quando eu te apresentei no início, né, a gente conversou para eu te apresentar como ex-UFC. Quer dizer, tem uma idade ou tu decidiu que era hora de dar um tempo? Sim. Não, no UFC eu era um dos 10 melhores do mundo na minha categoria, né? Eu já fui quinto,
sexto, sétimo, eu já ganhei do número 2, número 3, número 4 e número 5. Eu sempre lutei com os lutadores do ranking, né, mundial. E na época, quando eu saí, eu tive um problema de contrato. Tive um problema de entrega de exames, entendeu? Eu atrasei alguns exames, aí eu tive problema com o Dan White. Foi um problema, assim, mais profissional e pessoal, né? Digamos assim, foi um desencontro de ideias e informações. E como eles são uma empresa muito difícil de trabalhar, né? O Dan White é uma pessoa muito, querendo ou não, né? Não estou falando mal, mas uma pessoa muito, assim, dura, né? Ou depois até egocêntrica, né? Então houve esse probleminha. Tanto que na época o meu empresário falou assim, pô, como que vocês vão rescindir o contrato com ele se ele é um dos 10 melhores do mundo da categoria? É tipo assim, você ser um dos 10 melhores do mundo, você tá no topo, né? Qualquer evento no mundo, não tem como você perder um emprego, estando classificado dessa forma. Mas por causa disso, por causa desse atraso de exames que eu não consegui entregar em tempo, houve isso. Para ver, uma bobagem, né? Uma coisa simples, né? Boba. Porque eles até falaram, se ele quiser voltar e tal, faz ele fazer umas 2 lutas aí, e daí ele pode voltar. Mas daí eu falei, não. Aí eu fiquei um pouco chateado também com isso, entendeu? Até pela valorização, que eu não sou um produto. Demorou para chegar até lá, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho uma história, eu sou um samurai dos dias de hoje, entendeu? Eu vivo isso com toda a minha intensidade, com toda a minha força, eu dei minha vida. Eu quase morri ali dentro várias vezes. E querendo ou não, né? Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito chateado de ficar magoado mesmo, né? Na época, eu lembro, foi em 2013, né? Eu falei, não, então eu vou assinar com o Bellator, que era o segundo maior evento. Aí o meu empresário assinou, foi pro Bellator e depois dei continuidade, né? Mas para você ver, isso é uma coisa assim tão boba, né? Porque não foi por causa de atuação, estava atuando mal. Eu fazia as melhores lutas, né? Tanto que os caras no UFC, eles tinham um temor, assim, de trocar comigo. Tanto que até grandes strikers tentavam me botar para baixo, entendeu? Porque eu já fui considerado um dos 15 mais temíveis strikers do mundo, entendeu? Na época, quando eu estava lutando no UFC. Então, não tinha como, o motivo, não foi a atuação, eu estava no ranking, só que teve esse probleminha que você sabe quando você lida com pessoas difíceis, pessoas egocêntricas, aí acabou dando esse desentendimento, mas vida que segue. Aí eu segui e tive muitas outras vitórias depois, né? Títulos maiores até que eu não alcancei enquanto eu estava lá. Legal. Pastor, a hora que o senhor quiser também interromper aí o Anderson também, à vontade, tá? Enquanto isso eu vou pegando, eu peguei um roteirinho aqui, né? Sim, até para aproveitar e tirar todas as dúvidas, né? A gente está acostumado a assistir na TV só as lutas e agora tem um campeão aqui, né? Dá para saber exatamente o que acontece lá dentro, saber né? tudo. E como é que é a preparação de um lutador? Né? Eu estava até assistindo ali que tem lutador que se prepara já o psicológico antes de uma luta, né? Com o adversário. Eu acho que eu até vi de um podcast que o amador, ele não consegue ver uma luta, muitas vezes, do adversário, né? Sim. Mas como tu já estava em outro nível, tu analisava o adversário, que nem os filmes americanos, aqueles de futebol, aí o técnico começa a assistir, não, o cara vai pela esquerda, isso vai pela direita. Estudar o adversário, estudar. Tu tinha isso também? Tinha. Eu estudei muito, eu estudava, mas hoje eu acho que eu estudo mais. Conforme eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho, mais experiente, eu comecei mais a analisar esses pontos, esses detalhes. Eu estudava, mas também não estudava muito, não dava muita bola também, né? Até para não... Na minha cabeça, na época, eu pensava se não criar muita tensão, não ficar muito tenso, muito ansioso, né? Então, eu olhava alguma coisa e não me preocupava muito, entendeu? Eu confiava muito no meu potencial. Isso é faturidade, não adianta. Eu agora fiquei mais velho, por exemplo, passaram-se anos, eu já penso diferente, já tenho uma visão clínica mais detalhista eu já estudo mais meus adversários, eu vejo passo a passo o que ele faz, né? Eu vejo até o dia a dia, vou lá no Instagram, lá ver alguma coisa dele, ver qual é que é dele, né? Que tipo de atividades que ele faz durante de treinar, não só o treinamento, até a vida. Eu analiso até o lado espiritual, sabia? Se o cara tem vida espiritual com Deus, eu analiso tudo. Hoje em dia. Se tem, aí é mais difícil. Se ele é um incircunciso. É ungido contra ungido, né? É ungido contra ungido, né? Mas, sabe, eu sei o que
o que eu passei com Deus, todas as experiências, né? Foi um grande laboratório ao longo desses 15 anos. Então eu tenho muita confiança em Deus, no que Ele pode fazer tanto no meu dia a dia como lá dentro, entendeu? E realmente, olha, eu posso dizer que teve situações que eu clamei o Espírito Santo ali e eu acredito que eu tive uma grande vitória, sabe? Que nem aquela palavra que você me deu lá aquele dia sobre Sansão. Então, eu lembro uma vez, eu vou falar bem rapidinho, uma vez que eu lutei na China, né? Que eu lutei em Hong Kong, né? Com um rapaz do Muay Thai. Ele fez todo aquela andada tradicional do Muay Thai, né? Eu fiquei quieto na minha. Né? Eu sei que a galera do Muay Thai, eles, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, eles acabam, né, adorando outros deuses, né? Quando eles estão na Tailândia, querendo ou não, lá é uma terra muito carregada, tem muitos ídolos lá, né? As pessoas adoram muito a ídolos, né? Eu sei porque eu morei lá quase um ano na Tailândia também. Mas nessa época que eu morava em Hong Kong, eu falei assim, quando eu entrei no ringue, eu vi ele fazendo essa dança tradicional do Muay Thai. Sei que as pessoas vão falar, não tem nada a ver isso, Diego. Tem, porque a luta não é contra carne e sangue, entendeu? Potestades e principados, ossos moram nas regiões celestiais. Se as pessoas soubessem que é uma batalha espiritual em todos os sentidos, na nossa profissão, não só na igreja, não só frequentando uma religião, mas na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa profissão também tem, né? Eu já estou ligado, eu já tenho quase 40 anos, né? Hoje eu tenho uma outra visão, como eu falei, né? Eu digo até em termos de espiritual. E eu lembro que nesse dia eu falei assim, eu levantei minha mão para o céu e falei, Senhor, falei assim, Espírito Santo, me dá força, entendeu? Me faz eu vencer ele, entendeu? Tipo, eu vi ele ali fazendo aquele movimento cultural tailandês, que eles fazem isso por causa de ídolos, de deuses, né? Isso tem no Muay Thai, entendeu? E eu vivi muito isso esse último ano que eu vivi lá na Tailândia. Fiquei quase um ano lá. Quando eu pedi essa força, sabe? Na hora eu senti um vigor, algo que veio em mim. Sabe? Nossa. Ele terminou aquela dança dele, aquele dança cultural tailandesa. Começou a luta. Eu tava muito forte. Nossa, eu assim, eu posso dizer com essas palavras, eu destruí ele, assim, eu nocauteei ele no segundo round, mas na força, assim, já sabe? Já sabia que ia vencer. Na pancada, eu sabia que eu ia vencer. Eu falei, Senhor, me honra aqui nesse lugar. Eu falei bem assim, esses homens adoram a Deus, às vezes eles nem têm ideia, nem têm consciência, né? Que lá na Ásia, nossa, eles adoram muito a ídolos, né? Esses demônios espirituais, né? Que eles não têm nem ideia, por falta de conhecimento. Mas nesse dia, eu usei a minha espiritualidade, eu usei o meu conhecimento a meu favor, eu clamei pelo Espírito Santo e, nossa, eu destruí o cara. Ele pediu arrego, né? Ele quase caiu para fora do ringue, sabe? Então, puxou ele de volta? Não cai. Não. Mas isso é um testemunho que eu tenho, entendeu? Teve vezes que eu fiz isso, teve vezes que eu não fiz isso, entendeu? Mas nesse dia eu não esqueço disso, porque eu não tinha o melhor treinamento. Eu não estava super bem preparado, porque eu estava numa terra estrangeira, entendeu? Assim, a alimentação, a cultura não era das melhores alimentações e tudo mais. A gente não estava acostumado a ficar forte, entendeu? Como a gente comia nos Estados Unidos, comia aqui no Brasil, outra comida, outra consistência. Lá na Ásia a comida é muito precária em termos de nutrientes. Então, sabe, tava lá sozinho, tava comendo mal. Eu emagreci para essa luta só comendo a comida deles. Eu nem precisei fazer dieta, para tu ter uma ideia. Entendeu? Então foi um momento muito especial que eu vivi aquele ano em Hong Kong. Porque Deus me mandou para aquela terra, né? Em revelação, ele me falou que alguém iria me chamar, iria me convidar, que não era para eu temer, que era para eu ir, que ele seria comigo. E eu não tinha nem ideia que seria isso, entendeu? Eu estava no Rio de Janeiro, era dezembro, era Natal, quando veio essa revelação de madrugada numa oração, entendeu? Aí depois, um mês depois, veio esse convite, Hong Kong. Eu falei, o quê? Eu pensei que ia aqui para América do Norte, que ia para algum lugar aqui mais de boa, me mandou lá para Ásia. E eu falei, nossa, mas vamos. O senhor falou para eu ir. Terra do Kung Fu, né? Falou para eu ir, para eu não temer, porque ele sabia que eu teria essa reação, né? Eu não sabia que queria vir. Ele falou, mas ele foi bem claro naquela revelação. Ele falou, não temas, eu sou contigo naquela terra, entendeu? Eu te darei a vitória, eu lembro muito bem. E as lutas que eu fiz lá foi isso. A primeira por nocaute, que foi essa de Muay Thai, e o meu primeiro cinturão mundial lá na Suécia, que eu ganhei de uma das maiores lendas dos pesos leves do MMA. O maior adversário
que eu já lutei, assim, em termos de nome, foi o Joaquim Hansen. Ele era o detentor do cinturão na época. Não, ele não era. O cinturão tava vago. Tava vago. Tava vago. Chamaram ele porque ele era o querido, ele era super estrela. O adversário dele se machucou. E me chamaram faltando 1 mês e meio. Entendeu? Mas eu já tava vindo dessa luta, dessa vitória de Muay Thai pro nocaute. Entendeu? E aí eu peguei a luta, treinei um mês mais ou menos, daquele jeito, como eu te expliquei a situação como era lá. Lá eu dava muita aula, eu não tinha muito tempo para treinar, não tinha muito material humano. E eu nocauteei ele no segundo round, o Joaquim Hansen. Foi um dos nocautes mais brutais que ficou semanas nas redes sociais pelo mundo todo. Eu tive 2 nocautes em 1 mês, né? Porque o Senhor falou que era comigo naquela terra. Por isso que quando eu clamei o nome do Senhor aquele dia, aquele no ringue, nossa, poderia vir quantos fosse, sabe? Eu sabia que eu ia vencer. Nessa luta lá na Suécia com o Joaquim, mesma coisa, eu surpreendi todo mundo, né? Eu só levei um ligamento rompido, né, na luta, né? Mas continuei lutando, né? Eu acredito que, cara, quem eu sou, entendeu? O que eu me transformei, assim, esse cara, assim, forte, nesses momentos de dificuldade, um cara assim, tranquilo, pode até dizer frio, mas foi todo esse aprendizado ao longo dos anos e anos, entendeu? Sabe? Eu acredito que todo mérito disso é do Senhor, entendeu? Porque eu poderia ter desistido, eu tive muitas e muitas dificuldades. Já passei fome, já tive que dormir na rua, para realizar o meu sonho, entendeu? Então, para eu chegar até onde eu cheguei, lá naquele dia, daquele cinturão, e poderia só apenas levar, entendeu? E vencer. Não, rompi o ligamento, que meu joelho ficou frouxo, isso ainda no primeiro round. Ele me deu uma queda, eu rompi o ligamento. Eu botava o meu pé no chão, meu joelho ficava instável, entendeu? Eu pensei, e agora, o que eu faço? Mas o tempo todo, né, eu acredito sim, cara, não só a minha experiência, né? O Espírito Santo, quem eu sou? O Espírito Santo habita em mim, irmão. Eu fiquei tranquilo. E nocauteei, começou o segundo round, eu fui pra cima dele com ímpeto, com aquele ímpeto, sabe? Tipo assim, Davi mesmo, fui. E alcancei um grande nocaute, fui pra vitória. E você vê que essas coisas acontecem na fé. Sim. Em todas as áreas da nossa vida, quando a gente coloca a fé, a gente sabe assim, não, eu tô indo, mas eu não tô sozinho, eu tô com Deus. Mano, dá aquela força, dá aquele vigor, que é exatamente isso que você sentiu na prática, tá? Em tudo que você for fazer, você percebe, você citou Davi aqui, né? Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, ele tinha algo guardado dentro dele. Aquela imagem do profeta Samuel derramando a unção nele. E ele sabia de uma forma que hoje a gente prega que a unção de Deus, ela facilita as coisas. Então, quando você vê um adversário e você sabe que tem unção, tem a presença de Deus, unção significa autorização. Quando você está autorizado por Deus a vencer, mano, a tua fé, ela te agiganta de uma forma. E aquele negócio que implanta a fé, colhe milagres. E ali foi uma colheita rápida. 2 áudios. Plantou fé dizendo, Deus, me leva aqui na tua força, no teu vigor. No segundo round, você já foi lá e já colheu aquele milagre que... Tu falou certinho, pastor. 2, 3 dias antes da luta, não sei dizer, faz muito tempo, 2 ou 3 dias eu recebi uma palavra de Gideão, né? 300, né? Quando ele foi pra guerra só com 300, porque Deus ia dar a vitória. Cara, Deus me deu essa palavra antes dessa luta. Quando eu estourei o joelho, acabou pra mim, entendeu? Eu estourei o joelho, acabou. O meu psicológico, eu falei, agora o que eu vou fazer? Se eu levantar, mancar o giz para a luta, o que eu vou fazer? Tanto que eu fiquei por baixo apanhando o resto do round, que é apanhando, tomando soco, cotovelada, apanhando, porque eu tava esperando voltar pra ver como é que eu ia caminhar e como é que eu ia dar seguimento. Tanto que eu fui pro intervalo, falei pro meu amigo, estourei o joelho. Mas eu não demonstrei dor nenhuma, tava ali, né, instável, ligamento rompido, né, anterior. Cara, eu voltei pro segundo, eu falei, Senhor, tem que ser agora, porque, né, tanto que quando eu nocauteei ele, eu não vi, sabe, foi tudo muito rápido. Quando eu vi, ele tava dormindo nos meus pés. Nocaute mesmo. Dormiu. Muito rápido. Eu só sei que eu fechei o olho pra socar quando vi ele tava dormindo. Você entendeu?
foi completamente assim algo muito muito forte, sabe? Aquilo que Deus queria para mim naquele momento, desde a palavra, desde que ele ter me levado para aquela terra, que ele falou que ele seria comigo, né, independente, porque você sabe, né? Paulo cita lá nos evangelhos dele o que é a vida na Ásia, o que ele sofreu na Ásia. É muito difícil viver na Ásia, é muito complicado. Muitas das vezes eu quis sair correndo de lá, entendeu? Porque na época eu não era casado, não tinha filhos, né? Então era eu sozinho ali, né? E tinha que correr atrás, batalhar para buscar a igreja, para estar servindo o Senhor, né? Então foi um momento bem difícil que eu falo assim que Deus assim, ele esteve comigo assim, me sustentando mesmo, né? Para que tudo fosse cumprido, né? Para que eu alcançasse aquelas vitórias e minha carreira tomasse um novo rumo, né? E tudo se cumpriu conforme ele falou, que ele seria comigo e que eu venceria naquele lugar, e assim foi. Amém. E toda luta, tu tem um momento ali antes para buscar a Deus, né, para aquela luta, enfim, como é que é o teu dia a dia com isso? Eu fui muito enraizado, né, desde pequenininho. Eu tive muita confiança em Deus, sabe? Como eu falei pro pastor, a palavra que eu mais ouvi em toda a minha vida foi louco, né? Louco, tu é louco, Diego, tu é louco. Que Deus o quê? Tá viajando, não sei o quê, não sei o quê. Isso até amigos, familiares, empresários, profissionais, né? Mas eu sempre tive minha fé alicerçada, sabe? Eu sempre amei demais a Deus, sabe? Porque, cara, eu falo isso, pastor, eu era um menino pobre ali de Caxias, que eu não teria condição para muita coisa. E o que ele desenhou para mim, o que ele, sabe, o caminho que ele traçou para mim, sabe, foi maravilhoso, foi muito árduo, muito sofrido mesmo. Mas também, como eu falei, os louros, assim, da vitória honrou meu nome mundialmente, entendeu? Cara, entendeu? Olha a obra que Deus faz na vida de um menino, de um sonhador. Entendeu? Eu sonhei demais, eu sonhava muito, né? Ninguém acreditava em mim. Mas eu falo, né? Sempre falei, Deus acreditava em mim. Deus acredita em você. Deus acredita na vida e no potencial do pastor. É Deus quem levanta o pastor. É Deus quem tem, na sua infinita misericórdia, tem me levantado, entendeu? Tem levantado cada um de nós. Né? O que seríamos de nós se não fosse Ele, né? Por isso que eu falo, eu gosto de usar muito esse versículo. Eu uso muito esse versículo por causa da minha vida. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. Amém. E desde pequenininho tu já imaginava chegar onde tu chegou? Quando tu decidiu, não, eu quero entrar para esse meio. Tu já sonhava com isso, então? Eu sempre fui muito sonhador, eu sonhava muito com futebol. Eu dormia com a bola até debaixo do braço, na cama. Nossa, eu sempre me entreguei muito a aquilo que eu me propus a fazer. Quando eu conheci a luta, eu comecei a entender o que era, ver os lutadores. Aí eu brincava de luta em todo lugar, né? Eu brincava de luta muito em casa com meus amigos. Até no futebol eu já estava, porque eu sempre fui o menor. Sempre fui o menor do futebol. Eu não cresci tão rápido, não desenvolvi tão rápido. Então eu tomava umas ruins na escola, né? Até no futebol, me tiravam pra nada. Ah, nãozinho, né? Mas é isso, né? O menor se tornou mais forte, né? Eu costumo falar, o menor de todos se tornou mais forte. E nem os caras ali no futebol estavam me aguentando mais, que daí eu já tava pegando os caras no vestiário. Né? E não, mas assim, né? Tudo na boa, sim, né? Na esportiva, né? Mas quando eu comecei a viver isso de luta, foi algo assim surreal. Só a luta foi surreal, cara. Porque foi Deus me movimentando, foi Deus me incentivando. Porque deu muito medo, desde o início deu muito medo. Até hoje dá muito medo. Às vezes eu pergunto, Senhor, é para eu fazer isso ainda? Ainda tem tempo ainda há tempo, é tempo de eu estar nessa vida? Entendeu? Deus fala, calma, Diego, calma que ainda não terminou. Calma que tem mais um pouquinho. Tem mais algumas Senhor, lutas. eu faço o que o Senhor quiser, eu estou preparado. Se eu não estiver preparado, me prepara, não tem problema. Eu nunca fui um cara teimoso, egoísta, principalmente eu digo em relação às coisas de Deus. Eu sempre fui muito dado, entendeu? E eu falo para Deus, Senhor, muitas vezes eu queria desistir mesmo. Eu falei, Senhor, não dá mais. Ele sempre me motivando, calma. Porque a gente não sabe o amanhã, não sabe o que nos espera.
Foi que nem essa mensagem que eu falei aqui, tava lá no Rio de Janeiro, num culto de oração de madrugada. Aí veio uma mensagem que eu chegaria, que eu recebi um convite que não era para eu temer, que era para mim, que ele era comigo. E quantas pessoas foram abençoadas lá esse tempo que eu fiquei lá? Quantas pessoas daquele lugar que viram o meu estilo de vida, via como eu me comportava, né? Via que eu não me envolvia com mulheres, via que eu era um cara bem focado, bem centrado, ia para a igreja, né? Pregava às vezes como dava, né? Como dava, o inglês assim bem, eu digo, pregava para as pessoas da academia, as pessoas com quem eu me cruzava, né? Nossa, foi uma experiência assim que, entendeu? Se eu não tivesse tanta confiança em Deus e me jogasse assim, olha quantos frutos eu teria deixado de dar. Olha quantas pessoas teriam deixado de ver. Talvez eu seja a única pessoa nesse meio, nessa profissão que eles viram agir da forma como eu ajo, ter o comportamento que eu tenho. Tô falando nesse meio que eu vivo, na profissão de artes marciais. Entendeu? Porque eu sei como é que vive todo o resto, né? Agora conta aqui pra nós. Não tem ninguém vendo, só entre nós aqui. Vamos imaginar a cena aqui, Rafa? Vamos. Estados Unidos. Ginásio com 50 mil pessoas gritando o nome do adversário americano. E o cara entra, aquelas luzes, daí de repente toca a tua música pra você entrar, já aquecendo. Dá uma tremida ou não? Dá, com certeza. Dá. Dá medo? Muito. É uma sensação que você tá indo pra arena, né? É parecido assim, eu vejo os filmes, né? Dos gladiadores romanos, quando os guerreiros eles estão, antes de entrar pra batalha, estão lá no corredor, e aí eles se convidam a torcida, inflamando quando alguém morre, quando alguém é cortado a cabeça, quando um leão matava alguém, entendeu? E é mais ou menos isso, você fica ouvindo esses barulhos da torcida, inflama, e aquilo ali te dá uma sensação, cara. É o mundo todo me vendo, entendeu? Aquela arena toda. Nossa, E é literalmente o mundo todo, né? Porque é transmitido mundialmente, né? A gente tava até assistindo ali que, sobre um lutador, ele disse que o cara sente, não sei se isso aconteceu contigo, ele sente o psicológico e se vai ganhar ou não, porque o ambiente traz isso pra ele. Pelo ambiente, vou conseguir ganhar, não vou conseguir. Isso acontece realmente? Olha, acontece, com certeza. O fator psicológico, ele conta muito, né? A gente, uma vez, eu te digo assim, uma vez, quando eu era mais novo, eu acho que eu tinha cabeça... Ao mesmo tempo eu era mais corajoso, mas eu posso dizer que era corajoso, louco, né? Mais impetuoso. Hoje a gente usa mais a cabeça, mais a razão, né? A experiência, né? Eu costumo dizer que as primeiras vitórias que eu tive, para ter uma ideia, as primeiras 10, 11 vitórias que eu tive, que eu era invicto, eu não tinha metade do temor que eu tenho hoje em dia. Eu era muito corajoso, muito audacioso, eu nem sabia com quem eu ia lutar, eu não tinha uma condição boa de treinamento, uma condição bem precária, ia lá e vencia os melhores do Brasil, e era tudo rápido, assim, sabe? Era uma coisa assim que as pessoas não entendiam, né? As pessoas da minha cidade também não entendiam. Como é que... Só chegava as notícias no Pioneiro, ele venceu mais uma vez. E chegava assim, eu via assim, que era uma coisa assim, realmente... sobrenatural. Eu não posso falar que foi só a minha força, meu conhecimento, meu treinamento. Realmente, olha, eu venci lutas que naturalmente eu não teria vencido. Nas minhas condições precárias de vida que eu tinha contra esses adversários fortes, renomados, e eu venci os caras em segundos, entendeu? Tem um propósito aí. Tem uma mão aí, entendeu? Que estava me ajudando para eu chegar onde eu precisava chegar. E eu sempre fui um mitidão, assim, um pregador assim, de amigos, de familiares, de pessoas. Eu sempre falei nossa, eu sempre fui chato, no bom sentido, né? Com todas as pessoas que moravam comigo, que eu cruzava, eu sempre falei do amor. Hoje, talvez essas pessoas entendam. Vejam onde eu cheguei, vejam o que aconteceu comigo. Na época não era ninguém para eles, né? Era um louco, né? Daí eles viram o que aconteceu comigo.
Aí hoje eu acho que aquela pregação naquela época, hoje eles entenderam o porquê daquelas palavras, né? O porquê daquela insistência que eu falava desse amor, que ele muda, que ele transforma, que ele leva o homem do nada ao topo e ajuda até isso, ao cara ter confiança, entendeu? Para vencer uma luta, independente da estratégia, entendeu? Independente do quanto você se prepara, entendeu? Basta você crer. Basta você crer que ele é tudo na tua vida, entendeu, mano? E tu... Como é que ficou pra ti essa questão durante a pandemia? Tipo, atrapalhou muito a questão de treino? Parou para todo mundo. Tudo parou. E como é que fica? Porque tu tem que estar ativo, né? A gente foi muito prejudicado, os profissionais dessa área. Tanto que eu não lutei mais. Minha última luta foi em maio de 2019. Né? Depois que eu voltei da Tailândia, aí eu voltei para Curitiba para me preparar. Já estava meses me preparando, já tinha luta marcada. Aí fechou as fronteiras, começou toda aquela situação difícil ali. Foi meio que em abril, né, de 2020, né? Eu estava me preparando. Aí tive que voltar para Caxias, mas a minha mulher estava grávida, né? Ela já estava já com 5 meses, né? Quando eu descobri que ela estava grávida, eu estava indo para Curitiba para começar esse treinamento, né? E eu fiquei quase 5 meses lá, me preparando, aí veio a pandemia, fechou tudo. E de lá eu não consegui mais lutar, irmão. Mas eu dediquei toda a minha vida, todo o meu tempo para minha filha. E desde que ela nasceu, olha, eu não vou dizer desde que ela nasceu, desde que eu voltei de Curitiba, exatamente no mês de março, desde março, que minha luta ia ser em abril. Minha luta ia ser em abril de 2020. Aí minha luta caiu porque fecharam as fronteiras. Aí em março eu voltei de Curitiba para Caxias. A partir dali, eu não saí mais do lado da minha mulher e da minha filha. Desde que ela nasceu, dia 31 de julho, até hoje, eu só perdi uma noite longe dela, que eu tive que dormir em outro lugar, que eu saí, mas que eu estava treinando, mas eu nunca mais saí do lado dela, eu acompanhei ela o tempo todo. Então, o nascimento da minha filha foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para minha mulher nessa pandemia, entendeu? Eu consegui esquecer um pouco de carreira. Eu tava meio que sentindo que tudo ia fechar, entendeu? Deus fala com a gente, o Espírito Santo, ele nos mostra muitas das vezes o que tá para acontecer. Então ele me deu muito isso, sabe? Diego, calma, porque a galera da onde eu trabalho, eles não pararam, eles continuaram. E muitos não pararam desde aquela época, dessa data que eu falei, então até agora. Só treinando. E não conseguiram lutar ainda, alguns lutaram. Né? Agora que tá voltando tudo ao normal, entendeu? Essa tua luta estava marcada para onde? Na Rússia. Na Rússia. Na Rússia. E acabei não indo. 3 vezes já era pra tentar com esse cara. Aí até a 4ª oportunidade pintou esses dias aí. Entendeu? Eu disse não. Pena pra ele, né? Vai apanhar, né? É, que eu tenho foco, né? Assim, eu quero lutar no Japão, eu tenho foco. Entendeu? Mas ainda não tem nenhuma luta marcada. Não, ainda não. Eu comecei agora de novo a preparação. Agora estou ativando de novo, né? Eu comecei, parei. Eu sempre estava me mantendo treinando, entendeu? Mas daí tava com muita lesão, muitas dores, aí eu fui parando. Aí eu ia vendo sinais, né? Falava com o meu empresário, vai ter, não vai ter. Aí, como não teve nenhuma confirmação, eu dei uma boa descansada. Tirei algumas férias nesse tempo, entendeu? Assim, descansando, mas agora eu tô ativando de novo, porque agora eu tô sentindo que eu tô sendo movimentado, então vamos lá, né? Agora eu vou me preparar. Tu tem uma rotina estilo Rock Balboa, acordar de manhã cedo, fazer uma corrida, os ovos no copo. Esse filme me influenciou muito, irmão. É mesmo? Me influenciou muito, cara. Eu sou um cara que eu vivo isso até hoje, cara, e olha, desde moleque. Agora eu tô acordando 4 da manhã. Meu Deus. Pra treinar às 6. Né? 4 da manhã tá dormindo ainda. Pra treinar às 6, né? Até tô ajudando o menino agora na preparação que ele vai lutar no final do mês em Rio Grande. Então foi... esse negócio dos ovos aí eu parei também, só que eu parei. Porque isso aí faz mal, né? Comer ovo cru, né? Eu botava assim 6, 8 ovos crus, mas aí começou a me dar problema Salmonela, no estômago, né? Aí começou a dar problema no estômago, eu falei, não, agora só cozido mesmo. Legal. E olha só, tem que saber apanhar
durante a luta? Tu tem que ter coração. Tem que ter coração. Coração não se compra, coração não se forja. Tu tem que ter coração. Tu tem que nascer com isso, entendeu? Que é o tal do sangue nos olhos. Entendeu? Porque o pastor falou ali, né? Ele gosta de luta. Também gosto, mas eu não daria pra ser um lutador. Principalmente pelo meu porte físico muito forte. Mas eu vejo que, tipo, hoje a gente bate com o pé, já sente uma dor. Imagina tomar uma porrada que nem os caras tomam. E outra, e cai no chão, e outra. E levanta. E o não que nem ele desiste, né? disse do joelho, né? Aham. E aí tu aguentou, pelo que eu entendi, tu aguentou um round no chão até dar o tempo para conseguir se recuperar. Eu tive uma lesão como a dele, com rompimento. Então eu posso explicar que é como se você pegasse o seu joelho e viesse nos 4 cantos dele e desparafusasse. Seu joelho é presinho, né? É como se ele disparasse. Quando você pisa, ele faz assim, ó. É desse jeito. Mano, é horrível. Agora imagina no meio de uma luta. Deixa eu te perguntar já assistiu Dragon Ball? Já, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque assim, a técnica do Goku, né? No início a gente assistia e ele apanhava. Sim. E aí depois ele explicou que a técnica dele, ele apanhava para conhecer a técnica do adversário para então derrotá-lo. Já aconteceu isso? Claro, isso aí não deixa de ser uma estratégia de luta. Olha né? aí, ó, viu? Anime ensina, gente. Mas você tem que só tomar cuidado, né, para não abusar demais, né? E às vezes ser surpreendido, né? Que isso aí acontecia muito com o Anderson, né? O Anderson Silva, ele era assim. Ele estudava o cara, deixava o cara ali, né? Soltar alguns golpes, ele demonstrava que estava relaxado até o momento que deu errado, né? Deu certo. Até que levou um. Até o momento que deu errado, então tem que tomar cuidado. Isso aí ele ensinou, o que aconteceu com ele na luta, ensinou muita gente que é da luta da arte marcial, que vive disso, né? Que a gente tem que levar a sério. Essa parte que você falou existe sim, mas tem até um certo momento, né? Tanto que você estuda já antes, né? Você estuda antes da luta para não precisar correr esse risco. Mas também acontece, o Muhammad Ali fazia isso, né? Só que, como eu falei, isso às vezes é um preço muito alto, porque o Muhammad Ali, ele fazia isso. Mas olha o que aconteceu com ele, por causa do excesso de golpes, né? Ele ficava recebendo golpes. Ficou. Para isso aí, para às vezes, que nem ele fez aquela vez, ele ganhou do George Foreman, que era a besta do momento, o monstro do momento, imbatível. Todo mundo tinha medo dele. E o Muhammad Ali foi lá e venceu ele dessa forma. Deixou ele bater, se jogava nas cordas, ficou ali, digamos assim, assimilando os golpes dele, mas muitos pegou. Entendeu? Até ele se cansar. Se cansou, foi quando o Ali começou e nocauteou. E essa é uma das maiores histórias que a gente tem nos esportes de luta, né? A forma como aconteceu. Foi mais ou menos isso aí. Ele apanhou todos os rounds, porque ele sabia que ele não podia trocar força com o cara. Se trocasse força, o cara era o maior nocauteador do momento. Ele o cara tinha era um que monstro. cansar o fôlego. Mas isso aí ele pagou um preço muito caro depois. Tem que ser mais estrategista, estilo Vegeta, então. Vegeta também, é mais estrategista. Então. E também tem um episódio do Vegeta que eu me lembro que ele se afasta de todo mundo antes de uma luta para trabalhar só o psicológico. Então ele fica sentado no canto dele. Tem isso também, né? Pelo que a gente conversou aqui. Tem muitos esses momentos. Tem atletas que ficam um pouco nervosos demais. Isso atrapalha, né? Aí precisam de música, de fone, se emocionam. Eu já sou um cara mais frio, hoje não tenho muito essa frescurada, não. Eu tenho a cabeça bem forte, bem blindada. Eu sei que eu tô ali para guerrear, tô ali para trazer meu ganha-pão, tô ali para alcançar, dar um passo a mais nos meus objetivos, né? Que não é só pessoal, entendeu? É a nível de mundo, é a nível de organizações, é a nível de famílias, entendeu? O que eu faço ali eu já entendo. O que eu faço ali não é só para mim, para eu ganhar dinheiro, para eu ficar famoso, isso, aquilo, não. Eu tô ali para um propósito de Deus, entendeu? Que é alcançar vidas e vidas e vidas aí por onde eu passo, né? E a minha história ali dentro, eu sou um canal, eu sou um instrumento de Deus, né? Hoje eu falo, eu luto. Eu costumo falar isso, que a luta é uma desculpa. É uma desculpa para exercer o que eu realmente nasci para fazer, para exercer. Que é estar todos os dias, né, pregando a palavra, falando do amor de Jesus, né, do que ele faz na vida. Então, hoje eu tenho essa consciência mais do que nunca. Então, até quero que as pessoas entendam isso, que,
Você acredita que nasceu para lutar? Eu também acreditava. Eu acredito que a gente tem um dom, que Deus trabalha nesse dom. Mas o maior de todos é esse, né? O maior dom que Deus nos deu é servir a Ele, né? É ajudar o nosso próximo. A gente nasceu para isso. Esse é o propósito, o grande propósito que as pessoas falam. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Eu acredito que o nosso propósito da vida é esse, né? O que a gente faz, outras coisas, são funções, né? Trabalho, lutar, isso, aqui, todas as outras coisas que a gente faz são funções, mas o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo é esse motivo do início. É o papai lá, né, cuidando de tudo da gente como se a gente estivesse num jardim, né? Sendo cuidado por Deus, servindo a Deus. Amém. Eu não sei se quer fazer mais alguma pergunta, pastor? Alguma colocação? Não, só quero fazer uma colocação aqui que aqui a gente aprende que nós não somos seres carnais tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Amém. Verdade. Então, aqui todo mundo é espírito, nós somos espírito, nós temos uma alma, nós moramos em corpo e cada um vai ter a sua experiência, mas no final a gente vai voltar porque aqui a gente é estrangeiro e nós moramos lá no céu e nossa casa é lá. Amém. Eu acho que eu queria, para encerrar, que tu deixasse um recado, então, para as pessoas que têm um sonho e que muitas vezes, por influência de alguém, acaba desistindo. Porque tu teve influência para que não continuasse com o teu sonho, mas tu acreditou. Mais uma vez eu vou deixar esse versículo, entendeu? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né? Eu vou deixar esse versículo, que é um versículo bem forte, né? Que, cara, um dia, talvez, eu não sei, entendeu? Eu vim de uma família, assim, tive muita desestrutura familiar, entendeu? Tive muitos problemas, né? Principalmente de violência doméstica. Hoje, sabe, eu amo muito os meus pais, eu luto muito pela salvação deles, principalmente a salvação do meu pai, né? Que teve problemas muito sérios de álcool, né? E violência, né? Então, sabe, eu poderia não ter dado certo. Você entende isso? Eu poderia ter me tornado mais um número na sociedade que, por causa de tudo que viveu na infância, eu era uma esponja, eu era uma criança, cara. Eu era uma esponja que sugava tudo. Entendeu? O que eu via dentro de casa. E tanto que chegou na minha adolescência, eu comecei a isso vir à tona. Por mais que fosse aquele menino da igreja. Mas sabe, todo isso, o menor, sempre bullying. Eu sofria muito bullying na escola. E aquela minha infância ali em casa, nossa, sabe? Isso aí veio à tona. Começou tipo como uma bola de neve, começou a crescer cada vez mais. E olha só, né? Talvez as ferramentas do futebol não eram mais suficientes para mim, para me ajudar naquilo que eu estava acontecendo na minha vida, no que eu iria me transformar. E Deus, olha, que Deus faz. Deus me apresentou uma arte marcial, que dentro da arte marcial eu encontrei todas as ferramentas que eu precisava naquele tempo para aquilo que eu estava vivendo, entendeu? E aquilo ali foi como se fosse um ímã e me atraiu de um jeito que eu não consegui mais me desgrudar. Eu não consegui mais fugir disso. E eu tô hoje há quase 30 anos praticando arte marcial. Ela mudou a minha vida, mudou a minha história, entendeu? Talvez se fosse qualquer outra coisa que eu tivesse feito, não teria dado tão certo como isso, entendeu? Eu tive muitas dificuldades de aprendizado, por exemplo. Então, para seguir uma carreira na educação, eu teria dificuldade. Porque eu tive esses problemas de falta de incentivo, de problemas psíquicos em casa, esses traumas, que acabaram prejudicando a minha educação. Mas, olha, foi através do esporte. O esporte que eu encontrei ali uma válvula, entendeu? Que começou, sabe, a girar, e eu me envolvi tanto. E olha só, entendeu? Eu costumo dizer assim, na humildade. Um menino de Caxias do Sul, filho de uma italiana de Antônio Prado, de um homem de Caxias do Sul. Eu não tinha dinheiro para muita coisa, entendeu? Eu não tinha dinheiro para nada. Eu via os outros dentro das coisas, Tanto que eu fui comprar o meu primeiro PlayStation. Quando saiu o PlayStation nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de comprar. Por causa que era um sonho de criança, que eu não conseguia ter um Nintendo, pô. Eu ficava da janela vendo o meu amiguinho jogar lá. E eu querendo entrar pra jogar, ele não me convidava pra entrar pra jogar. Sabe essas coisas assim que eu não tive, eu queria ter, entendeu? Daí eu comprei isso depois, que eu tive condições, comprei um monte de coisa, entendeu? Quando eu tava lutando lá nos Estados Unidos. Então, sabe, tudo o que aconteceu comigo
entendeu? Deus, ele reverteu essa situação. Então eu sei que tem muitos jovens agora vivendo isso que eu vivi nas suas casas, com as suas famílias, nas suas escolas, nos seus trabalhos. Por isso que a gente vai começar agora o Instituto Diego Nunes, em Caxias do Sul, para jovens e adolescentes de 6 a 18 anos. É para oferecer essas mesmas ferramentas que me foram oferecidas, né? Que Deus me apresentou essas ferramentas, né? Deus sabia, ele conhecia o que seria de mim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia o que seria de mim futuramente, né, irmão? Então, por isso que a luta veio assim para realmente encaixar com todas as minhas necessidades. E ela transformou a minha vida. Um menino simples se tornou um dos maiores do mundo. Ninguém dava nada pra mim. Eu poderia ter sido... ter acontecido comigo o que aconteceram com alguns familiares, né? Ter ido pras drogas, pra bebida, né? Mas não. Esporte me ajudou a fugir desse caminho e ainda, através da ajuda de Deus, ele honrou meu nome e hoje eu tenho um nome honrado porque... o menino que não ia dar certo, ele falou, não, vai dar certo sim, porque desde o ventre da tua mãe eu te separei. Então, a gente nasceu para dar certo, pastor. Você tem dado certo e você vai cada vez mais alto, cada vez mais longe. Aquele testemunho que você falou, esse testemunho edifica a vida de qualquer pessoa que ouvir isso. Você nasceu para vencer, você vai cada vez mais alto, você vai cada vez mais longe. Você, eu, você. Amém. A gente nasceu para vencer. Mais que as pessoas duvidem e não acreditem, mas eu já acredito. E isso basta. Show de bola. Acho que foi o melhor encerramento, né, pra gente. Show de bola. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês deixem as suas considerações, pastor. Amém. Quero falar aqui para quem está assistindo, né? Sonhe mesmo. Sonhe mesmo. Porque existe aí fora o caco de vidro, o caco do derrotado. Esses dois a gente pega a pazinha, pega lá a vassoura, cata esses cacos aí, joga no lixo porque acabou. Mas o caco de sonhador não. O caco de sonhador ele arrebenta, ele quebra, mas muitas vezes ele se reconstrói. E eu costumo dizer que aquele que não sonha e não vai atrás dos seus sonhos, alguém vai pagar ele para realizar o sonho de alguém. Então, Deus abençoe, seja um sonhador, corra atrás, porque Deus vai te honrar. E quem planta a fé, colhe milagres. Aleluia. Pastor Anderson. Muito interessante isso que o senhor falou, pastor. Acredito que o senhor já deve ter visto aquele vídeo que diz que o cemitério é o lugar mais rico que tem, né? E isso a gente tem que acabar com isso, né? Sonhos foram muito enterrados lá porque não botaram pra fora. Então, a mensagem que eu deixo também é que não vamos fazer o cemitério mais rico ainda. Morra vazio. Morra vazio. Com os sonhos todos colocados pra fora. Amém. Amém. Diego? Só tenho a agradecer por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, de ter conhecido o pastor, né? De ter essa liderança na minha vida. Isso é um princípio bíblico, então eu sei que quem vive princípios bíblicos vive bem, prospera, Deus honra. Então eu estou muito feliz por todo esse momento. Estar aqui com vocês é um privilégio do fundo do meu coração. É para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, eu aprendi demais contigo. Ouvindo a tua história, eu achei muito parecido com a história de Davi mesmo, né? Que ele não viu o tamanho do gigante, né? Em nenhum momento a Bíblia diz que ele falou, quem é esse gigante? Mas ele fala, né, como o pastor disse, quem é esse incircunciso, né? Ele sabia Ou que tinha seja, unção, e a unção facilita, não tem. Incircunciso é aquele que não tem aliança, né? É. Então, quem é esse que não tem aliança com o meu Deus para desafiar o exército do Senhor? Interessante Então, que a história dele, que ele disse que antes dele, acho que foi a luta lá em Hong Kong que teve, né? Que antes dessa luta com esse grande lutador, a gente vai ver na Bíblia que antes de Davi ir com um gigante, ele enfrentou um leão e um urso. se preparou. Se preparou. E a vida lá atrás da infância dele preparou ele lá na frente. Tudo. Pra vencer o Amém, gigante. querido. Com certeza, amém. Bem isso. Aleluia. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. A Eu tua que vida, acho agradeço. que tem inspirado e vai inspirar muito mais pessoas aí, né? Que vão nos acompanhar aqui nesse podcast. Então,
Não desista, né? Eu acho que é o que a gente vai colocar de título, né? Isso Basicamente é isso, não desista dos seus sonhos. Amém, que coisa Amém. linda. Muito obrigado aí pela sua audiência e até mais.